Olá, meus amados irmãos e amigos da Palavra do Senhor. Quero compartilhar convosco nesta manhã, deste lindo dia que o Senhor nos concedeu, uma palavra conhecida de todos nós e fala muito forte aos nossos corações. A palavra que diz assim: Deus falando para o seu povo, o povo de Israel. Mas essa palavra também é específica para nós, porque nós somos o atual Israel de Deus. Nós fomos enxertados na videira, né? Como diz a palavra, os verdadeiros ramos foram quebrados, nós fomos enxertados, então nós somos Israel também. Deus, ele falando, diz assim na sua palavra: se eu fechar os céus, de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordens aos enxames de gafanhotos, para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a reflexão nesta manhã que Deus colocou no meu coração para trazer para todos nós. Então, amados, a gente vê que Deus, ele sempre dá um remédio. Ele sempre tem a cura para todas as nossas enfermidades. As enfermidades materiais, as enfermidades espirituais, todas as enfermidades, o nosso Deus, ele tem solução. Ele tem um antídoto. E ele diz na palavra dele, ele diz assim na palavra do Senhor: se eu mandar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, Deus está no controle de tudo, irmão. Eita, eu fico assim pensando, porque o pessoal tá tão louco na terra, pensando que Deus está fora do controle. Tá nada, amado. Deus está no controle de tudo. Quem diz não sou eu não, quem diz é a palavra dele. É a palavra. Olha, se eu mandar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, tá vendo aí, amado? Deus está no controle de tudo, querido. O que resta de nós é sermos pessoas mais fiéis a Deus, mais obedientes, que reconheçam a soberania de Deus. Porque o homem tem ficado muito soberbo na terra. O homem tem ficado muito egoísta, egocêntrico, pensando que pode, que faz, que acontece. Nós não somos nada. Somos um sopro. Somos uma erva que nasce e daqui a pouco não existe mais. E muitas vezes nós seres humanos, pensamos que somos tantas coisas. Nós não somos nada. Deus sim, ele é tudo. Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe. Ele é o Criador. Ele é o dono até do inferno. O nosso Deus é o dono. Ele é o dono do diabo. Foi ele que criou. Foi ele que criou
anjo de luz chamado Lúcifer. Então ele é o dono. Deus é o dono de tudo. Aí o homem pensa que é tanta coisa e enche o peito dizendo que é, que faz, que pode, mas Deus é que faz, que pode, que manda. E ele diz na palavra dele: se eu mandar uma doença que pegue em todos vocês que nem uma peste, aí depois ele diz o remédio para curar a doença, para curar a praga, para curar, tirar o mal. O antídoto é o seguinte: se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, então, olha o antídoto, olha aí. Então, se o meu povo se humilhar e orar, humildade, Deus quer humildade. A palavra do Senhor fala em humildade, não fala em soberba. Tem muito soberbo na terra. Mas a palavra, o antídoto contra o mal é a humildade. Depois que Deus ele dá esse antídoto, dizendo que é a humildade, se o povo se humilhar, ainda diz mais, e orar. A oração é o diálogo que nós temos com o Criador. Muitos estão fazendo da criatura o seu Criador. Muitos batem no peito dizendo eu sou, eu faço, eu posso. Muitos estão fazendo da criatura o seu Criador, levantando os ídolos próprios, os ídolos deles. Aí a palavra do Senhor diz que se a gente se humilhar, se a gente orar, conversar com o Deus verdadeiro, se a gente se humilhar, orar, buscar a minha face, diz mais a palavra, veja o antídoto contra o mal. Humildade, conversa com Deus, buscar a Deus e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, se arrepender dos seus maus caminhos. Nós temos tantas coisas em nós que não agrada a Deus. Nós, seres humanos, no modo geral, nós temos tantas coisas que não agradam a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, se a gente se arrepender, der meia volta desse mau caminho, aí Deus falando na sua palavra diz, então eu ouvirei dos céus. Aí Deus está com os ouvidos bem atentos, bem abertos, para resolver os nossos problemas. Eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Coloco esse mal para bem longe. Então, amados, há um antídoto na palavra de Deus, há um remédio na palavra de Deus. Agora, o ser humano ele é tão terrível que, apesar de ter feito tantos aborrecimentos a Deus, além de ter feito tudo isso, ainda diz que a palavra de Deus não é necessária. Aí fecha as igrejas para ninguém buscar a Deus. Veja como é o ser humano. O antídoto, o remédio é a palavra. É a gente se humilhar, orar, buscar a presença de Deus, se humilhar. Aí vem o ser humano